Prioritization. You need to decide which patient is the sickest or healthiest. Be sure you know which one you are looking for. Prioridade. Você precisa decidir qual paciente está mais doente e qual paciente está mais saudável. Um exemplo. Se tem um desastre na sua cidade, você tem que dar alta para um dos seus pacientes. Qual você vai dar alta? O que tem maior prioridade ou o que tem baixa prioridade? O que tem baixa prioridade, né? O que está mais saudável. Agora, se você recebe um plantão e com alguns pacientes, que paciente você deve olhar primeiro, o de alta prioridade ou de baixa prioridade? O de alta prioridade que você deve visitar primeiro. Aqui as questões, as respostas, né, terão sempre 4 partes: a idade, o gênero, o diagnóstico e o modifying phrase. Duas dessas são irrelevantes, a não ser em caso de questões pediátricas. Então, o que é irrelevante aqui é a idade e o gênero. O diagnóstico e o modifying phrase são ambos importantes. Qual que é o mais importante? Modifying phrase é sempre o mais importante. Por exemplo, o paciente que tem uma angina versus um outro paciente que tem um infarto do miocárdio, quem é o de maior prioridade? O infarto do miocárdio. Num outro caso, o paciente tem uma angina que está com sinais vitais instáveis e o outro paciente está com infarto, mas está com sinais vitais estáveis, então quem é de maior prioridade é o paciente que está com a angina com sinais vitais instáveis. As 4 regras de prioridades. Por que não pode usar o ABCs? Primeira regra: o agudo ganha do crônico. Por exemplo, se você tem os seguintes pacientes, quem é o de maior prioridade? CAF, COPD ou apendicites? Apendicites, porque ele é agudo e os outros são crônicos. Agora, se você usasse o ABCs, o COPD é o que você escolheria e você estaria errada na resposta. Agora, se é uma doença crônica que tem uma exacerbação aguda, aí usa o ABCs. A segunda regra: First post-op, first 12 hours. Então, é o pós-operatório, as primeiras 12 horas. Ele ganha de outras questões médicas, né, e outras cirurgias. Por exemplo, quem é de maior prioridade? O COPD, acute appendicitis, CAF, 2 hours post-op cholecystectomy, 2-day post-op CABG, radical neck dissection, bilateral above the knee amputation, right frontal craniotomy. Quem ganha aqui é o paciente D, o que tem 2 horas pós-operatório de colecistectomia, porque ele é recente, ele está dentro dessas 12 horas, né? Não importa o quanto difícil é a cirurgia, se você não está dentro dessas 12 horas, você não está em alto risco, você está em recuperação. A terceira regra são os pacientes instáveis versus pacientes estáveis. Então, o que são pacientes estáveis? São doenças crônicas, pós-operatória após 12 horas, anestesia local ou regional, avaliações que não modificam, valores laboratoriais de A or B level. Você está procurando por frases que tinha lá na questão: ready for discharge, to be discharged, admitted longer than 24 hours ago. Os pacientes que estão experienciando sinais esperados dos sintomas da doença, que eles foram diagnosticados. Agora, os pacientes que são instáveis
São doenças agudas, são pacientes que estão no pós-operatório nas primeiras 12 horas, pacientes que foram submetidos à anestesia geral, mas nas primeiras 12 horas, mudança ou avaliações, né, que foram modificadas, que foram alteradas, valores de laboratórios de ordem C ou D level, ou frases que contenham "not ready for discharge", "newly admitted", "newly diagnosed", "admitted less than 24 hours ago", experienciando sinais inesperados e sintomas da doença que eles foram diagnosticados. Ainda da terceira regra, mistake. Do not prioritize based on symptom severity, prioritize on appropriateness of symptoms occurrence. Exemplo, um paciente está experienciando uma dor média versus um paciente está experienciando uma dor severa. Se o paciente que tem uma dor de cólica renal severa, que esse paciente tem pedra nos rins, ele está tendo uma dor severa, ele é não esperado, porque o que é esperado? Uma dor média nesse paciente que tem o kidney stones. Então, essa dor média, ela é instável, porque o que é esperado é uma dor média e não uma dor severa. Então, ela está instável. Então, vamos aos dois exemplos aqui. Então, você tira fora a idade e o gênero. Essa primeira paciente, ela tem 16 anos, tá com uma meningite meningocócica, tá aqui, 60 years old female, que tem uma temperatura de 39, desde a admissão 3 dias atrás. Então, se você for ver a meningite é aguda, ok. Ela não tá no pós-operatório, ela tá stable, a febre dela é esperada, e ela tá stable também porque a febre dela tá nessa temperatura desde 3 dias atrás. Agora, o segundo paciente, que tem 67 anos, homem, que tem um IBS, que está com um pico de temperatura de 37 graus nesta tarde, ele tem 3 checks. O IBS é crônico, ele não está em fresh post-op, mas ele tem um spiked, que é unstable, um fever, que é unexpected, e é this afternoon, que é unstable. Então, esse paciente número 2, ele tem mais checks do que a paciente número 1, apesar dele ter uma doença crônica e ela uma doença aguda. Ainda da terceira regra, 4 coisas que são sempre instáveis, apesar de serem esperados ou não esses sintomas. Um paciente de hemorragia. Então, assim, não diga que é esperado que o paciente que tenha DIC ou hemofilia tenha uma hemorragia, porque é uma coisa esperada. Então, ele é de baixa prioridade? Não, é uma emergência médica, porque apesar dos sintomas e sinais serem esperados por causa da doença, não faz dele de menor prioridade. Ele é uma emergência médica, tá? E não confundir hemorragia com sangramento. Um outro item é alta temperatura, é febre, né, acima de 40 graus, porque ele pode desenvolver um CISI, que é uma convulsão. Hypoglicemia, é óbvio, né, se ele tiver com uma hypoglicemia, então ele, por exemplo, ele tá bem ruimzinho. Um paciente que está em pulselessness ou breathlessness também é óbvio, né? Se o paciente está com esses sinais, é óbvio que ele é esperado que ele tenha esses sintomas, porém não faz dele de baixa prioridade. Quarta regra, cuidado quando usar um desempacador. Os órgãos vitais normalmente é um desempacador, mas a gente tem que tomar cuidado quando tem um modifying phrase.
Existe uma ordem de vitalidade dos pacientes. Então, em primeiro lugar, brain, lung, heart, liver, kidney e pancreas. Por exemplo, temos 4 pacientes. O primeiro, CHF with potassium of 66, no EKG changes. Segundo paciente, CRF with creatinine of 247 with pink froth sputum. Paciente 3, acute hepatitis with jaundice, increased ammonia level, who you cannot arouse. Paciente 4, angina pectoris with crushing chest pain, not relieved by rest or 3-nitroglycerin. O que acontece com esses pacientes? Quem é que ganha na prioridade aqui? É o paciente C, é o paciente que tem uma acute hepatitis. Porque apesar de ele ter uma doença do fígado, ele está apresentando sinais e sintomas relacionados ao cérebro, porque ele não levanta, ele não acorda, ele está com um aumento de amônia e ele não está acordando. Então, quem é que é prioridade aqui nesse desempatador? É o cérebro e não o fígado. E de todos esses pacientes aqui, quem é que está nessa ordem? É o brain. Então, por isso, é esse paciente que tem uma hepatite